Olá pessoal, vamos bater um papinho. Tem uma expressão que as pessoas gostam muito e falar sobre isso, opinar sobre isso, às vezes pode ser um pouco, digamos assim, querer arranjar confusão. Mas é interessante, é importante, cada vez mais. Nós vamos começar a falar desse assunto por uma outra abordagem, que serve um pouco para a gente ter uma ideia de como que as pessoas pensam, né? Tem um filme que lançaram um tempo atrás, foi esse ano agora, acho que 2015, na verdade é uma animação, ela não é um filme, né? É um desenho animado, muito boa qualidade, que é o filme Divertidamente. E esse filme mostra a história de uma menina, deve ter 10 anos, 12, 13 anos, alguma coisa assim, e mostra uma fase da vida dela que ela está mudando de cidade, com os pais vão para uma outra cidade, alguma coisa, mostra essas mudanças, mas ao mesmo tempo traz uma retrospectiva de toda a vida dela. Essa retrospectiva sobre a ótica das emoções. E tem algumas coisas muito interessantes no filme, muito bem boladas, né, que o autor conseguiu pegar e conseguiu traduzir assim. Até pela escolha das emoções, foi interessante, porque alegria, tristeza, medo, raiva e o nojinho. O nojinho foi muito bem colocado, né? É um bonequinho ali que representa aquele nojo que a gente tem das coisas. De pegar uma talher que alguém já pegou, de beber no mesmo copo de outra pessoa, essas coisas básicas assim, né? Que alguns são mais nojinhos, outros são menos nojinhos. Mas ele polariza um pouco a história toda com essas emoções. O medo aparece ocasionalmente, a raiva tem seus momentos, e fica uma polaridade mais evidente entre a alegria e a tristeza. A gente observa ao longo do filme a mãe da menina, a tristeza que comanda, no pai, normalmente a raiva que está no comando. E a menina começa com alegria e chega no final onde a tristeza ela consegue assumir seu papel, participar mais ativamente, porque até um determinado momento a tristeza estava escanteada, né? Ficava num canto assim. Um outro ponto muito interessante é que as emoções têm uma sala de controle, certo? Tem uma sala de controle, né? E a gente é levado a entender no filme que são as emoções que controlam a pessoa, são elas que determinam como é que vai ser a vida da pessoa. É muito interessante essa ótica, né? O pensamento está lá, aparece o pensamento, mas é o trem do pensamento que ele passa, ele não... Parece que a gente não tem um contato com o pensamento, mas com as emoções, sim. E em alguns momentos em que a personagem entra numa fase um pouco ruinzinha, assim, que ela fica sem as emoções, porque as emoções se perdem um pouco, o filme é mostrado como se tudo tivesse meio cinza, assim, meio nublado, né? Triste, sem expressividade, assim por diante. Mas por que eu estou falando do filme? Que vale a pena ser visto, né? Ser visto com um olhar crítico, que tem algumas coisas muito interessantes. Eu estou falando isso porque a gente escuta muito na internet, em vídeos, em redes sociais, em artigos, né? Escute o seu coração, ouça o seu coração, siga seu coração, certo? Principalmente isso, né? O que acontecer na sua vida, feche os olhos, ouça o seu coração e siga ele, ok? E eu acho isso um contrassenso. Eu acho isso uma coisa assim que realmente não é válida. Eu vou explicar por quê, né? Claro. Eu prefiro dizer da seguinte forma: ouça seu coração, escute seu coração
mas siga a sua mente. Certo? Porque o coração, ele está ligado com as emoções. Está ligado com as emoções. E se você vai ir atrás de emoções, você está numa roubada. É uma má escolha. É uma má escolha. Porque as emoções são muito volúveis. Né? As emoções não têm uma linha para seguir. Gosta, não gosta, quer, não quer, precisa, não precisa, quer prazer, não quer dor. E as emoções nos levam para um lado e para o outro ao sabor, né, do vento. Hoje você gosta, amanhã você não gosta. E se nós formos seguir as emoções, a nossa vida vira uma bagunça, realmente. A gente perde o controle. Aí as coisas não saem como a gente gosta ou como a gente quer, ou acontecem coisas que não nos interessam, que não nos agradam, e a gente levanta as mãos para os céus e diz, mas meu Deus, por que isso acontece comigo? A pessoa segue a emoção, que é volúvel, que não é confiável, e depois pergunta para Deus, por que aconteceu isso com ela? Certo? E por que eu coloquei o filme? Por que eu abordei a questão pelo filme? Porque a ideia que as pessoas têm de que... Porque a ideia que as pessoas têm é que sem emoção a vida é insonsa. Sem emoção a vida você se transforma num robô, a vida fica uma coisa assim, cinza, realmente meio nublada, sem graça, sem razão de viver. As emoções é que dão o colorido, as emoções é que nos trazem, né, essa vontade de fazer as coisas, de querer as coisas. Certo? O que não é verdade. O que não é correto. Dessa forma, a gente valoriza muito a emoção e se desfaz muito do pensamento. Nós temos, numa abordagem mais energética, uma relação muito interessante. Nós temos corpo físico, depois nós temos corpo emocional, depois nós temos corpo mental. Ou seja, o mental está acima do emocional. O mental é que controla, domina o emocional e o físico. Mas a humanidade, no que está vivendo hoje no planeta, ela está muito entre o físico e o emocional. O mental é usado apenas como mental, aquele mental mais prático, né, mais direto, de dia a dia, de resolver problema, de fazer as coisas, de cumprir as nossas atividades. Então, o que nós precisamos não é que venham seres iluminados nos salvar. Nós precisamos de educação. Nós precisamos de mais escolas para que as pessoas aprendam a pensar. Onde se ensine pessoas a pensar e não a seguir regras e seguir padrões. Aí isso só se consegue com a educação. Mas ninguém está muito interessado nisso, né? Ninguém está muito interessado. O pessoal quer mais aparência, o pessoal quer mais emoção, quer mais viver a 1000 por hora. Enquanto está funcionando, enquanto está bom, está legal. Na hora que o custo que isso tem aparece, a pessoa leva as mãos para o céu e se reclama de Deus. Aí fica tranquilo, fica mais fácil. É uma constatação. É uma constatação. Não é um julgamento. Importante, certo? Então, o que nós precisamos é que a nossa mente assuma mais o controle, domine e controle realmente as emoções e que ela decida quando a emoção deve aflorar e quando a emoção vai ser importante, vai ser útil. Não vamos nos tornar robôs e tirar fora esse corpo emocional. Não conseguimos. Não tem como. O nosso corpo físico tem uma infinidade de sensores que alimentam esse corpo emocional.
Sensores. Acho que não é sensores. Antenas. Eu acho que falei alguma coisa que não devia. São sensores. É uma outra palavra que me fugiu agora. Mas o corpo físico capta essas coisas todas que alimentam as emoções. Vamos lá. E as emoções fazem parte, são importantes, mas não podem dominar a gente, não podem mais dominar a gente. Enquanto você optar por se deixar levar pelas emoções, nós estamos regredindo, nós estamos voltando aí séculos de vida humana. Certo? E nós sabemos, ou deveríamos, se a gente olhar para trás, na nossa história, como seres humanos no planeta, e nós formos observar como que as emoções, ou o que as emoções fizeram, a nossa mente, né, vai realmente ficar impressionada. E nós não olhamos, né? Mais fácil fechar os olhos e esquecer esse passado aí e tocar adiante. Aproveitar a vida melhor. Infelizmente. É a escolha. Mas, o que eu gostaria de passar era isto. Ouça realmente o seu coração, aprenda a ouvir o seu coração, dê um espaço para ele dizer o que ele quer, para que essas emoções te mostrem como você está se sentindo, como você está reagindo, o que está te agradando, o que está te incomodando. Permita que as emoções façam isso, né? Soterrar as emoções não funciona, não serve para nada, só traz problema e doença. Aprenda a escutar as suas emoções, mas não deixe elas te dominar. Ou não deixe elas te dominar. Certo? Porque toda vez que nós saímos do controle, que a mente sai do controle, a gente faz alguma coisa que não é muito boa. Encontrar a maneira correta, ou a maneira adequada, ou a maneira pessoal de cada um de lidar com as emoções é um trabalho interessante, é um trabalho gostoso, é um desenvolvimento de cada um de nós. Cada um de nós, apesar de sermos aí 8 bilhões, tem uma maneira diferente, né, de lidar com as emoções, e apesar de conseguirmos padronizar um pouco isso, cada um de nós tem uma maneira de lidar com essas emoções. Mais comedido, menos, que segura as emoções, que solta e assim por diante. Agora, deixar a emoção dominar a gente não dá. Não dá. Tem uma característica que eu estava lendo esses tempos atrás, que é algo que remonta lá à pré-história do ser humano, né? Que é uma parte do nosso cérebro ligada à visão. Quando você olha para uma pessoa, em poucos segundos, essa área do cérebro capta o rosto da pessoa e decide: é confiável ou não é confiável, é boa ou é ruim, é perigosa ou é amistosa. Isso sem qualquer processamento mental. Assim, a mente está consciente disso. Porque lá na antiguidade isso era muito importante. Naquele tempo, você tinha que olhar e decidir se aquela pessoa era ou não era confiável, era ou não era amistosa, porque senão você morria. Então, tem uma área do cérebro que se especializou em fazer isso e continua atuando. Então, você encontra uma pessoa na rua, no mercado, num curso, na faculdade, no colégio, e você olha para ela e diz: não gosto dela. Acabou. E a partir dali você trata mal ela, você despreza, você se afasta, você faz um monte de coisa, até que um dia, por um acaso, você senta ao lado dela, começa a conversar e você se torna grandes amigos. Mas aí a gente já perdeu um tempão, né, e já fez muita coisa que não devia para essa pessoa, só porque essa pequena parte do nosso cérebro disse assim: ela não é confiável. Porque ou o formato do rosto, ou a cor dos olhos, ou o corte do cabelo, tamanho do nariz, tamanho da orelha, alguma coisa naquela pessoa no cérebro não funcionou. Certo? Se não me engano, foi numa super interessante que eu vi isso, que não é uma revista muito confiável ultimamente, mas de vez em quando sai alguma coisa interessante, super interessante, interessante. Isso não é emoção,
Não é emoção, ok. Mas a partir desse julgamento, a nossa emoção entra em ação. Não gosto mais daquela pessoa, não quero ver, tenho nojo dela, tenho ódio dela. Nós nem conhecemos a pessoa, nós nem sabemos quem ela é, não sabemos a história de vida dela, não sabemos nada. Nós simplesmente pegamos uma informação automática, jogamos um monte de emoções em cima e saímos fazendo alguma coisa. Provavelmente não vai dar muito certo isso. Provavelmente vai ter problema. Então, é importante que você ouça suas emoções. Avaliou, legal. Não gostei da pessoa, tá? Não gostei dela. Mas por que eu não gostei dela mesmo? Foi a roupa, foi a maneira dela ser, a maneira dela falar. Ou seja, vamos usar a mente para pegar essas informações que o cérebro nos oferece, que as emoções nos oferecem. E com essa mente, nós tomamos decisões mais racionais, decisões mais humanas até. Certo? Nos tempos que nós estamos hoje de bullying para lá e para cá, e tudo é bullying, tudo é, né? Tudo é ameaça, tudo é problema, muito disso é irracional. Uma pessoa não gosta da outra simplesmente porque ela está usando uma camiseta da mesma cor. Não gosto daquela fulana, e aí vou malhar em cima dela, porque ela não pode estar usando uma coisa. Mas isso é emoção, não há pensamento sobre isso. O mínimo de pensamento que há é sobre como que eu vou prejudicar o outro. Esse é o pensamento que existe, que está sendo usado. Esse é o racional nosso. Como é que eu consigo prejudicar o outro, já que eu não gostei dele? E eu tenho que ouvir meu coração, eu tenho que seguir meu coração. Meu coração nunca erra. Certo? Essa afirmação a gente encontra em vários lugares, né? Volta e meia nas redes sociais, Facebook, tá lá, uma imagenzinha bonita, um coração palpitando, siga seu coração, escute seu coração e deixe ele controlar a sua vida, direcionar a sua vida, dizer o que você tem que fazer na sua vida. Porca miséria, né? Não dá para confiar em emoção. Precisamos confiar na nossa mente, mas precisamos aprender a usar a mente também. Não podemos pensar que simplesmente vou confiar na minha mente e eu não sei pensar, eu não sei raciocinar, eu não sei usar meu cérebro para alguma coisa útil, meu raciocínio de uma forma útil, de uma forma humana. Aí também não vai funcionar, certo? Eu não vou escutar muitas emoções, eu vou deixá-las bem seguras lá, firmezinhas, sob controle, vou seguir a minha mente, meu raciocínio, mas a minha mente e meu raciocínio não foram desenvolvidos, não foram treinados corretamente. Ninguém me ensinou como fazer as coisas. Me ensinaram que se eu olhar para alguém e não gostar, eu tenho que xingar ela, eu tenho que fugir dela, mas nunca ninguém me disse que eu tenho que ir lá conversar com ela para ver o que está acontecendo. De repente aquela cara de nojo da pessoa, aquela cara de ódio, sei lá, é porque ela teve um acidente, passou por um momento difícil. Mas ninguém me disse para fazer isso. Todo mundo me diz, se tu encontrar alguém com cara de má, se afasta, sai correndo. Não fica com ela, não é boa pessoa. Certo? Então, nós precisamos aprender a pensar também, para que a gente possa fazer o quê? Ouvir o coração, ouvir as emoções, dar vazão a esse sentimento todo que faz parte, que nos torna humanos, mas optar, escolher por seguir a razão que vai triar, né, que vai escolher desses sentimentos todos que estão surgindo, quais aqueles que são realmente válidos, quais são aqueles que são realmente corretos e reais, né? Não são coisas da nossa cabeça que a gente vai criando assim aleatoriamente, certo? Então seria interessante, né? Uma campanha. Ouça seu coração e siga sua mente. E ninguém gosta muito, não sei, não vai pegar isso, não vai pegar. As pessoas preferem, né? Acham que é emoção é tudo, que emoção é tudo. É o momento. São as pessoas que estão assim. Muitas já não estão, muitas já estão observando que isso não é tão interessante, não é
é tão assim produtivo, não é tão eficaz, não dá tanto dinheiro. Então as pessoas estão começando, por qualquer motivo que seja, a controlar um pouquinho as emoções. Tem um livro antigo, né, já que muito bom, Inteligência Emocional. Fantástico. Inteligência emocional. Ou seja, saber lidar com as emoções, saber trabalhar as emoções, mas sempre de um ponto de vista mental, racional. E vamos aprender a pensar, né? Vamos aprender. Ninguém te ensinou? Tudo bem, não tem problema, vamos lá. Daqui para frente a gente consegue fazer isso. Toma um controle, vamos adiante, vamos escolher isso. Mas é preciso que você escolha. É preciso que você dê esse passo em direção a esse corpo mental. Tem outro vídeo que eu falo dos corpos, né, do ser humano. Fala de cada um dos corpos. O corpo mental se divide em dois. É bem interessante, vale a pena ser assistido. Ok, pessoal? Então vamos ponderar. Não vamos usar o nosso coração. Veja, você talvez tenha lá no começo do vídeo pensado assim, não, esse cara está falando, não dá, não estou me sentindo bem com o que ele está falando. Não importa se você se sente bem ou mal. Isso é uma emoção. O que importa é que você precisa estar com a sua mente aberta para que mesmo quando você não gosta do que você está ouvindo, você observe, você escute, você pondere, você organize seu pensamento com relação àquilo, e aí você vai ver, puxa, por que eu não gosto? Eu não gosto porque mexe com algumas coisas minhas. Eu não gosto porque vai contra algumas preferências que eu tenho. Aí as emoções, elas são reflexo dessas preferências, dessas programações, desses preconceitos que nós temos dentro de nós. Certo? E aí essa observação interna, essa observação de como que você age, de como que você reage às coisas, vai trazer crescimento. Vai trazer crescimento. Esse é o nosso objetivo, porque esse crescimento vai nos abrir experiências mais ricas e mais libertadoras. Ok? Agradeço então a paciência de todos. Até a próxima.